Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos trabalhar a aula de ortografia. Detalhe, aqui a gente vai trabalhar ortografia com semântica do vocábulo também. Até porque, na verdade, se você parar para pensar, você depende mais da tua leitura do que propriamente de um estudo da língua portuguesa. Até porque os casos especiais que a gente tem que estudar, eles estão no latim e não na língua portuguesa. Então, quando você pensa em ortografia, o que eu tenho que estudar aqui? Na verdade, é bagagem de leitura. 90% da nossa escrita é visual. Se eu já li corretamente, eu escrevo corretamente. Se eu nunca li, eu tento fazer de orelhada. É daí que vem a tal transcrição fonética. E nessas horas eu acabo trocando um X por um CH, um S por um Z, um X por dois S e por aí vai, um C cedilha por um Z, e é uma zona, fica uma loucura. Agora, qual é o conselho que eu te dou? Forme o caderninho do vocabulário. Agora, não é simplesmente colocar lá e deixar quieto. Não, você tem que trazer para o teu cotidiano o tempo todo, porque senão basta comprar um dicionário. Então, o que você vai fazer? Na hora que você estiver lendo uma determinada palavra que você não domina, você anota a palavra e, de preferência, o significado. E hoje, caramba, é muito fácil. Você antigamente precisava ter, de fato, um dicionário. Antigamente o dicionário era caro. Poxa, hoje é só colocar no Google. Rapidinho vai aparecer ali um dicionário quase que não sai, né? Um dicionário online que vai te auxiliar. Ali você coloca tudo bonitinho e vai colocando ali no teu caderninho do vocabulário. Só que você tem que trazer aquilo para o teu dia a dia. Então, na hora que estiver conversando com um amigo, tenta empregar aquela palavra. Na hora que estiver produzindo um texto, tenta colocar aquela palavra, porque assim você vai ficar familiarizado. Caso contrário, não vai adiantar de nada. Agora, vamos começar a brincar, porque por mais que não esteja na língua portuguesa e sim no latim as suas origens, a gente consegue fazer aqui alguns macetinhos para dominar alguns aspectos. Mas em prova de concurso público, de forma geral, quando eles pedem ortografia, eles querem saber as famosas dúvidas frequentes. Mal com U, mal com L, onde, aonde, de encontro A ao encontro D e por aí vai. E principalmente o uso do porquê. Você tem que saber o uso do porquê. E em relação às semânticas dos vocábulos, quase sempre são as mesmas palavras, principalmente em relação aos homófonos, que são palavras com os mesmos sons, porém a grafia é diferente, o significado é diferente, e os parônimos, que são palavras parecidas, mas tudo é diferente. A escrita é diferente, a pronúncia é diferente, o significado é diferente, mas como elas são parecidas, a galera meio que confunde. Então, esses aspectos nós vamos abordar agora. E para início de conversa, nós vamos falar sobre o famoso ESA com S e o ESA com Z. Tem alguma coisa para facilitar a minha vida aí, Sidney? Tem. Esse ESA com S, ele é um adjetivo. E esse ESA com Z, ele é um substantivo. Então, quando você olha para a palavra natureza, a palavra natureza, obviamente, é um substantivo. Então, você vai matar que aqui é um ESA com Z. Quando você olha para a palavra portuguesa, aí você já vê o seu valor adjetival. Por exemplo, a mulher portuguesa, não é a mulher que veio de Portugal? A própria língua. Nós estamos aqui numa aula de língua portuguesa. Não é a adjetivação, a caracterização da língua, pois tem a língua inglesa, a língua francesa, a língua alemã e por aí vai. Então, neste momento, português é o quê? É um adjetivo. Então, eu vou escrever com S. Agora, e a palavra calabresa? Essa muita gente dá mole, porque a galera confunde o aspecto de adjetivo e pensa que, na verdade, é um substantivo. Pois hoje, por exemplo, quando alguém pede assim, meu filho, vá ali à padaria, ou então vá ali ao mercado, ao açougue, e compra uma calabresa para mim. O cara vai achando que está comprando uma calabresa.
Mas, na verdade, ele está comprando uma linguiça calabresa. E o que é uma linguiça calabresa? É uma linguiça que veio da Calábria, uma região da Itália. Se a mulher portuguesa é a mulher que veio de Portugal e portuguesa funciona como adjetivo, a linguiça calabresa, que é aquela linguiça que veio da Calábria, só pode ser um adjetivo, calabresa. Então, calabresa é com S. E beleza. Beleza é um substantivo. Então, aqui, ó, matamos esse primeiro aspecto. Isso vai me auxiliar sempre, Sidney? Sempre, pode ter certeza. Agora, e quando eu pego ex com S e ex com Z? Nada de ex com X, tá? O ex com X você pode esquecer, joga para escanteio. Aqui é ex com S e ex com Z. O ex com S, ele também vai ser o quê? Ele também vai ser um adjetivo. E o ex com Z, obviamente, vai ter a mesma pegada e será um substantivo. Agora, nesse momento aqui, o que você vai fazer? Você vai encarar da mesma forma que você encarou em cima. Então, ó, palidez. Palidez é um substantivo. Então, palidez é com Z. Agora, e a palavra francês? Não tem um pão francês? É o pão que veio da França. Não tem o italianinho, que é o pão que veio da Itália? Então, aqui, ó, pão francês, francês é um adjetivo. Então, homem francês, ó, mulher portuguesa, homem francês. Então, aqui, ó, é com S e com um chapeuzinho ali em cima. E burguês? Burguês também é um adjetivo. Ah, capitalista, burguês. Então, aqui, ó, adjetivo. Então, vai ser com S. Aí, a gente agora tem pequenês e pequinês. Pequenês é um substantivo. E pequinês é o cara que veio de Pequim. Então, aí sim eu tenho um adjetivo. Então, aqui agora, ó, pequinês, o cara que veio de Pequim. Continuando aí a nossa pegada. Galera, o próximo é o izar com S e o izar com Z. Só que aqui a gente vai ter que avaliar um pouquinho a mais. Este izar com S, ele é o que a gente chama de falso sufixo. Isso significa que a palavra já possui o S em sua origem e nós apenas fazemos o acréscimo da terminação verbal AR. Já o izar com Z, ele é o verdadeiro sufixo. Trocando em miúdos, eu vou colocar izar com S quando a palavra em sua origem já possuir o S. E eu vou colocar o izar com Z quando, obviamente, a palavra em sua origem não possuir o S. Então, quando eu coloco pesquisar, a palavra pesquisar, ela veio da palavra pesquisa. E pesquisa já tem o quê? Já tem o S. Então, o que de fato estou fazendo aqui agora é acrescentando a terminação verbal ar. Então, vai ficar pesquisar com S. Agora, analisar. Analisar veio da palavra anal? Claro que não, né? Pelo amor de Deus, deixa de ser bobo. Analisar veio da palavra análise. Só que a análise se escreve assim, ó. Agora, quem erra isso? O cara que fez cursinho de inglês por muito tempo, ou então que foi alfabetizado de fato em inglês, porque ele não escreve análise muitas vezes, ele escreve analyze com Z. Então, se ele confunde a própria palavra análise, ele vai confundir analisar também. Se ele, na hora da sua produção textual, escrever análise com Z, ele vai acabar escrevendo analisar com Z. Só que aqui é analyze, né, do inglês, não tem nada a ver com a língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, como é que se escreve? Com S. Então, se a língua portuguesa tem o S em sua origem, o analisar vai ter o S também. Então, analisar, ó, é com izar com S, é o falso sufixo. Harmonizar. Harmonizar veio da palavra harmonia. E a palavra harmonia, obviamente, em sua origem, não tem o S. Então, harmonizar
vai entrar o izar com Z, que é o verdadeiro sufixo. Higienizar, a mesma coisa, galera. Vem de higiene. Então, obviamente, eu vou colocar o verdadeiro sufixo. Então, higienizar com Z. Verdadeiro sufixo. Finalizar, veio da palavra final. E a palavra final não tem um S em sua origem. Então, o que vou fazer aqui? Eu vou acrescentar de fato o verdadeiro sufixo, que é o izar com Z. Então, vai ficar aqui, ó. Finalizar. E realizar? Ó, veio da palavra real. E real também não tem S. Então, agora, eu mais uma vez tenho o verdadeiro sufixo. Sidney, existe alguma exceção que, porventura, algum avaliador safado possa colocar na minha prova? Tem. Catequese e catequizar. Catequese, em sua origem, tem o S. E catequizar é com Z. Esta é a única exceção. Então, não tem por que se perturbar. É só você saber que catequese é com S e catequizar é com Z. E nos demais? Nos demais, se já tiver o S, vai ser izar com S. Se não tiver o S, vai ser izar com Z. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilão, barata voa, como diz Sandro Curió, professor de matemática, parceiro, gente boa do Dicas de Mate. Tamo aí junto. Vamos lá, ó. Aqui agora, a gente vai aprender o uso do porquê. Galera, isso aqui tem que dominar. Tem que dominar, 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 e a gente vai dominar. Se liga só, quando eu falo em uso do porquê, nós temos quatro tipos. Eu tenho porquê separado, sem acento. Eu tenho porquê separado, com acento. Eu tenho porquê junto, sem acento. E eu tenho porquê junto com o acento. Agora, qual é o grande defeito que a gente adquiriu na escola em relação ao uso do porquê? É que na escola, como a gente não tinha muita maturidade e não tinha um vocabulário muito grande, a professora ensinou uns macetinhos em relação ao uso do porquê, e aquilo dali ficou pra gente. Então, o que ela disse? Que o porquê junto era de resposta e o porquê separado era de pergunta. E isso funcionava na época? Na época funcionava, porque o nosso vocabulário era curto, então, auxiliava bem. Só que, infelizmente, o pior avaliador, eu já disse isso para você, o pior avaliador que tem na prova de concurso público não é o cara que sempre foi professor de cursinho, é o cara que já foi também professor de ensino fundamental, porque ele vai na tua ferida, então ele sabe que isso é um equívoco, essa história de porquê junto ser para a resposta e porquê separado ser para a pergunta, então ele vai na ferida. Agora, uma coisa foi legal, quando a professora disse porquê junto e porquê separado. Isso é um bom recurso didático que vai nos auxiliar aqui agora. Então vamos lá. O que na nossa vida é junto ou separado? É o relacionamento, é o casamento. E aí pensa comigo. Camarada casou há 3 semanas. 3 semanas só. Ele vai se separar por qualquer besteira? Não. Tem que ter um bom quê? Tem que ter um bom motivo. Então aqui, ó, tem que estar subentendida a palavra motivo. Como é que vai ser isso? Eu tenho que dizer por que motivo, por qual razão. Aí eu tenho um porquê separado e sem acento. Então coloca assim, ó. Colocar aqui do lado, ó. Deixa eu colocar aqui do lado. O quadro é pequeno, né? Mas vamos lá, ó.
eu coloco assim, ó. Por que parou? Dá ou não dá para eu dizer assim, ó? Por que motivo parou? Por qual razão parou? Dá, então, porque separado e sem acento. Até aí foi? Agora olha o próximo. O próximo ele também está separado. Também. Então, ó, se está separado, está subentendida a palavra motivo. Então, eu vou pensar por que motivo, por qual razão. Só que agora é no final da separação. E qual é o maior bem material que um casal teoricamente tem? É a casa. Então, no final das contas, todo mundo quer o quê? A casinha. Eu sei, eu forcei a barra, mas tudo bem. Vamos lá, aqui, ó. Eu coloco aqui, parou por quê? Dá ou não dá para dizer assim, ó, parou por que motivo? Parou por qual razão? Dá. Então, ó, ele é separado. Só que observem, ele está no final de uma estrutura. Ele teve uma interrupção. Isso faz este que virar um monossílabo tônico terminado em E. Logo, ele é acentuado pelas regras de acentuação. Mas eu quero frisar uma coisa importante. Este porque separado e com acento, ele não vem obrigatoriamente no final do período, não. Como a gente sempre aprendeu na escola. Não é assim, não. Ele pode vir no final de uma estrutura. É que, para a sua sorte, ele sempre nas provas tem o hábito de vir no final do período, mas pode ser que nem sempre venha. Pode ser que aconteça ali uma pegadinha. Se liga só nesta frase aqui, ó. Perguntamos por quê, mas ele não respondeu. Beleza. Neste momento, dá ou não dá para dizer assim, ó, perguntamos por que motivo, perguntamos por qual razão? Dá. Então, por que separado? Já que está subentendida a palavra motivo. Só que agora ele está no final de uma estrutura. Teve ali uma pausa, uma interrupção. Esta vírgula trouxe sim uma pausa, uma interrupção. Então isso faz este que aqui virar um monossílabo tônico terminado em E. Então ele também é o quê? Acentuado. Então, cuidado para não cair nas pegadinhas, tá? Aqui nós vamos dar todas as informações. E aí, continuando. Ó, como eu já disse a vocês, eu bebo a água que a Gabriela, né? É Gabriela Pugliese bebe. Assim, ó, de 2 em 2 litros. Porque eu ouvi dizer que beber água fica bonito também, além de inteligente. Aí eu tô tentando. Aí você vai dizer assim, por inveja, que não está funcionando. Não está funcionando porque eu comecei agora, tá? Mas espera só daqui a algum tempo para você ver como é que eu vou ficar. Vem aqui comigo agora, ó. Se para separar tem que ter motivo, galera, e para ficar junto, cara que tá casado por 10, por 20, por 30, por 40 anos, e aí? Tem que ter alguma coisa de bom, não tem? Então tem que ter uma causa ou explicação. Essa caneta aqui tá de sacanagem comigo. Eu não sei se você tá vendo aí, mas ela é vermelha. Vamos lá, aqui, ó. Explicação. Vamos lá. E aí, você vai falar assim pra mim, mas peraí, Cisne, como é que eu vou saber se é causa ou explicação? Caramba, ainda não gravei direitinho lá o negócio da conjunção, mas calma. Tem um jeito mais simples? Tem. Se você conseguir pegar o porquê e substituir pela palavra pois, você mata que ele é junto e sem acento. Então eu coloco assim, ó. Não vou ao Maracanã, vírgula, porque não aguento mais o Vitinho. Caraca, não aguento mais. Vamos lá, aqui, ó. Nesse momento, o que acontece, ó? Não vou ao Maracanã
Pois não aguento mais o Vitinho. Então, se eu consigo colocar um pois aqui, galera, é um porque junto e sem acento. Ó, porque junto e sem acento. Aí você vai falar assim para mim, mas Sidney, o avaliador ele pode me perguntar se é causa ou explicação, não pode? Então, ele pode. Aí, nesse momento, a gente vai perceber que isso é complexo na hora que a gente tenta olhar assim, interpretar, sem dar muita atenção. Isso confunde até professor de língua portuguesa. Na hora que você olhar, eu vou olhar, outro professor vai olhar, pô, vai confundir, porque toda causa é uma explicação. Tanto que eu posso dizer que aquele porquê ali é causal, mas que possui valor explicativo. E sabe por quê? Porque a essência da explicação é um modo imperativo. Então, se eu dissesse assim, ó, não vá ao Maracanã, porque o Vitinho vai acabar com a tua saúde. Aí sim, eu teria um porquê explicativo. Mas não foi o caso, não teve um modo imperativo, não teve nada. Então aqui tem uma relação de causa ou explicação. Aliás, de causa e explicação. De causa e explicação. De causa e consequência, caramba. O que é a causa? É a origem de um processo. E a consequência é o que decorre a partir daquilo. Então aqui a causa é o quê? Eu não aguentar mais o Vitinho. E por não aguentar mais o Vitinho, eu não vou o quê? Ao Maracanã e pronto, e acabou. Agora, entender a diferença, né? Então, deu para atacar um pois, o porquê é junto e sem acento. Agora, e este porquê junto com acento? Este porquê junto com acento, ele é estruturalmente um substantivo. Aí, galera, para que seja um substantivo, basta antes dele aparecer um determinante. Na maioria das vezes, vem o artigo, ó. Pá. Em prova é esse cara que vem. Mas pode ser qualquer determinante. Eu não preciso só dizer o porquê. Poderia ser um pronome, ó. Este porquê. Então, eu não preciso obrigatoriamente ter um artigo para que este porquê seja junto com acento e ele seja grafado como um substantivo. Pode ser um determinante aqui. Agora, na maioria das vezes, para nossa sorte, vem de fato quem? O artigo. Aí tem gente que fala assim para mim, mas Sidney, eu consigo subentender a palavra motivo. Eu falo, não. A expressão por que motivo, por qual razão, mas não consegue mesmo. Você consegue colocar o motivo. Até porque, ó, é um substantivo. Tanto que dá para dizer os porquês. O próprio título do assunto, o uso do porquê, o que é o do? É a contração da preposição de mais o artigo o. Então, se tem artigo aqui, esse porquê é junto com o acento porque é um substantivo. Então, eu coloco assim, ó. Não sei o porquê de tanta perturbação. Não sei. Aí, nesse momento, fica fácil, gente. Se tem um artigozinho aqui antes, ó, esse porquê vai ser como? Vai ser junto e com acento. Agora, eu paro aqui? Não, eu não paro aqui, não. Para aqui, não. Para não. Se eu só falasse isso, aquela ideia lá da professora, pô, estava tranquila. Só que este porquê separado e sem acento, ele pode ser de fato esse porquê das perguntinhas ali, que depois a gente vai até falar um negócio a mais sobre ele, para você não cair em pegadinha, mas ele pode ser um pronome relativo. Então aqui, ó, eu posso pegar este porquê e substituir pela estrutura pelo qual. Então eu coloco assim, ó. Este é o cargo porque luto. Dá ou não dá para colocar este é o cargo pelo qual luto? Dá. Então, agora, neste momento, eu vou colocar um porquê separado e sem acento, em que o que vai ser um pronome relativo
fazendo referência ao termo anterior cargo, e o por vai ser uma preposição exigida por quem? Pelo verbo lutar. Afinal de contas, quem luta, luta por alguma coisa. Ali no caso, pelo cargo. Até aí, tudo bem? Agora eu vou dar outra informação importante. Este porquê separado e sem acento, aqui, como aqui, ó, por que parou? Que parece o porquezinho da pergunta, que de fato é uma pergunta, caramba. Durante muito tempo, as pessoas achavam que este porquê era um porquê pronome interrogativo. E não é. Não é. Este porquê, ele é uma locução adverbial causal. Quando eu digo, por que parou? Eu quero saber a causa de ter parado. Então, cuidado com isso. Por exemplo, vamos supor que você seja um policial. Policial. Aí tu chega e vê, sei lá, um óbito, né? um crime. Aí foi teu amigo que cometeu o crime. Aí você, teu amigo, tu vai fazer uma pergunta, tu não vai olhar e falar, legal, né? Tu vai perguntar, tu vai falar, por que fez isso? Por que você fez isso? Você quer saber a causa, o motivo de o cara ter feito aquilo. Então, este porquê é uma locução adverbial causal. Eu já vi bancas muito espertas que fizeram tipo uma abreviação e chamaram este porquê de advérbio causal. Ué, se é uma locução adverbial, eu posso dizer que ele é um advérbio causal. Posso. Agora, quando seria um pronome interrogativo de fato? Seria eu olhar e falar assim, que merda é essa? Aí, eu quero saber que merda é aquela ali. Então, neste momento, eu tenho um que é um pronome interrogativo. Eu não quero saber por que você fez essa merda. Eu quero saber que merda é essa. Agora, por que você fez essa merda? É diferente, ó. Que merda é essa? Por que fez essa merda? Então, este porquê fez isso, o porquê alguma coisa, como a gente tem, por que parou, por que foi lá, este porquê é uma locução adverbial causal, tá? Cuidado. E, gente, eu tenho quase certeza que muitos professores, assim como eu, já te ensinaram esse uso do porquê da forma como eu fiz aqui, ou até mesmo de um jeito um pouco parecido, pode ser até diferente, mas no final das contas o objetivo era sempre o mesmo. Mas aí você estuda, aí daqui a 3, 4 semanas esquece. Agora, se você aprender uma musiquinha que eu vou te ensinar aqui agora, você nunca mais vai esquecer. Porque musiquinha a gente não esquece. Se liga só, ó. Deixa eu apagar aqui porque está poluído visualmente, né? Daqui a pouco a gente volta até para as frasezinhas que eu coloquei. Algumas são parecidas, não tem problema. Vamos lá, ó. Essa daqui é no ritmo do Almig Neto. Ó, quem não conhece, passe a conhecer agora. Quem fez o grande esboço dessa música aqui logo no começo, depois eu vim só para dar uma ajudada e botar todo o meu carisma, foi meu parceiro, meu amigo, meu irmão de fé, camarada Fabrício Dutra. Professor fera, firme e forte. Se liga só, ó. Deixe de lado esse baixo astral, quando o porquê estiver no final, é separado e acentuado que ele vai ficar. É que ele pode ser também uma causa ou explicação, ficando junto e sem acento, por se tratar de uma conjunção. O porquê vai acentuar e ficar junto, quando o artigo mandar, é sem acento e separado. Eu te digo, quando for igual ao pelo qual o motivo. Tem que estudar, não se esquecer, só acentuar quando ele merecer. Eu vou cantando e aprendendo como se doca diz, com a minha aprovação eu vou viver feliz. Chora, cavaco! Então vamos lá aqui, ó, vem aqui comigo, vamos voltar e vamos fazer essas estruturas. Fizemos algumas parecidas, então vamos lá, ó. Não sei por que você se foi.
Galera, dá ou não dá para dizer, não sei por que motivo você se foi? Claro que dá. Então, por que separado e sem acento? Afinal de contas, ele não tem interrupção. Depois, a gente já fez, ó. Por que parou? Por que motivo parou? Por qual razão parou? Então, é separado e sem acento, haja vista não ter interrupção. Depois, este é o time porque tenho carinho. Este é o time pelo qual tenho carinho. Então, porque separado e sem acento. Só que agora é diferente. Este que aqui é um pronome relativo que faz referência ao termo anterior time, e este por é uma preposição que foi exigida pelo termo posterior. Afinal de contas, quem tem carinho por alguém, aqui no caso, pelo time. Parou por quê? Parou por que motivo? Parou por qual razão? Então, porque separado, já que está subentendida a palavra motivo. Só que agora tem uma interrupção, então é separado e com acento. Depois, não sei o porquê disso tudo. Teve determinantezinho, teve artigo antes, então porquê junto e com acento. Agora aqui, não vou à praia porque está chovendo. Não vou à praia pois está chovendo. Então, porque junto e sem acento. É aqui, no caso, uma conjunção causal, porque a causa é a chuva e a consequência, não ir à praia. Mas se fosse assim, ó, não vá à praia porque está chovendo, aí seria uma ordem, seria um modo imperativo, e agora o porquê passaria a ser explicativo. Tranquilo ou não tranquilo? Tranquilão, barata voa, como disse Sandro Curió. Agora vem aqui comigo, ó. Galera, mal com U e mal com L. E aí, gente, nós ficamos mal acostumados na época da escola, porque a professora pensava assim, a molecada vai escrever errado se eu não diferenciar a minha pronúncia. Então, se eu sair tacando mal, vai ser um tal de mal com L que vai vir com U. Então, ela fazia assim, ó, mal. Aí todo mundo passou a pensar que era mal com U e mal com L. Mas isso não existe não, tá? É mal com I e mal com L. A pronúncia é similar. Agora, o que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que esse mal com L, ele é estruturalmente um advérbio. E que esse mal com U, estruturalmente, é um adjetivo. Ah, tá, Cisne, aí? O que isso adianta? Adianta que você pode fazer macetinho. Se o mal com L é um advérbio, você pode trocar por antagônico, adverbial. No caso, a palavra bem. Beleza. E o mal com U é um adjetivo, então você pode trocar por um adjetivo antagônico, no caso a palavra bom. Então, se eu conseguir trocar pela palavra bom, vai ser mal com U. Se eu conseguir trocar por bem, vai ser mal com L. E ainda você pode lembrar aquele ditado popular que a gente aprendia, né? Há males na vida. Nossa, ficou feio, né? Ficou estranho, né? Ficou sofrido, né? Mas não tem problema não. Há males na vida que vem para o bem. Então vamos lá, ó. Ela não está mal vestida. Eu conseguiria dizer que ela não está bom vestida ou que ela não está bem vestida. Caberia ali o bem. Então agora eu vou colocar bem. Caraca, bem. Mal com L, né? Loucão, Sidney loucão. Vamos lá, ó. Mal com L. Agora, olha a próxima. A do verbo haver, ou seja, existe. A luta do bem contra o mal. Opa, peraí. Esse mal com L, então, ele também pode ser um substantivo, Sidney? Pode. É o que está acontecendo aqui, ó. Pode ver que é o bem e o mal. Então, aqui vai ser com L também. Depois, Pedro não é um mau sujeito. Eu poderia dizer que o Pedro não é um bem sujeito? Não, mas eu poderia dizer que o Pedro não é um bom sujeito. Então aqui, ó, cabe um mal com U. E depois, não há mal que sempre dure.
Eu poderia dizer, não há bom que sempre dure, ou não há bem que sempre dure. Não há bem, então aqui não há mal com L que sempre dure. Continuando, senão junto e senão separado. Esse senão junto, ele indica uma oposição a priori, tá? E esse senão separado, ele indica uma condição. Fora que estruturalmente eles são completamente diferentes. O senão junto é só uma palavra, o senão separado são duas palavras. Agora, qual é um macetinho para a gente matar na hora das confusões semânticas? O senão junto, ele pode ser trocado por caso contrário. E o senão separado, ele pode ser trocado por caso não. Então aqui, ó, se não estudar, ficará de castigo. Eu conseguiria dizer, caso contrário estudar, caso contrário estudes, ficará de castigo? Não, ficou estranho, não ficou? Agora se eu colocar assim, ó, caso não estude, ficará de castigo. Opa! Eu percebi que aqui a gente conseguiu criar uma ideia de condição. Então, neste momento, eu tenho um se não separado. Se estudar, ficará de castigo. Por mais estranho que pareça, é uma estrutura plausível, não é? Agora, olha a outra aqui, ó. Comprei 8 livros, se não 9. Meu Deus do céu, de onde você tirou isso, Cid? Pelo amor de Deus. Eu já estou confuso aqui com o senão oposição e o senão condição. Você ainda me vem com outro? Não, não, pula esse, pula esse. Vamos lá, vou pular. Olha a próxima. Estude, senão ficará de castigo. Estude caso não ficará de castigo, ou estude caso contrário ficará de castigo? Estude caso contrário ficará de castigo. Tu viu agora, né, que eu botei um olhar aqui boladão. Então, nesse momento, é um senão junto, que indica o quê? Oposição. Ah, não adianta, velho, vai ter que voltar para o outro. Vamos lá. Comprei 8 livros, se não 9. Comprei 8 livros, talvez 9. Quando a gente tem essa incerteza, eu posso colocar um senão junto também, que obviamente vai indicar uma incerteza. Ó, comprei 8 livros, talvez 9. Aí olha a próxima. Não havia ninguém, senão ela. Não havia ninguém, exceto ela. Então, mais uma vez, vai caber o senão junto. Exceto ela. Tem uma exceção ali. Então, esse coitado do senão separado, ele quase não aparece, não é verdade? Agora, dá para trocar um pelo outro numa questão de reescritura? Não. Não dá. Tá vendo que não dá, caramba? Que são valores semânticos diferentes. Ainda tem mais uma possibilidade desse senão junto que a gente não botou aqui, mas agora eu vou botar, porque eu vou botar mesmo, porque meu pai tá vacilando, torcendo para aquele timezinho lá, ó. Vamos lá, ó. Vou botar aqui, ó. Vou botar, ó. Botar. Aqui, ó. Meu pai. Seu Manuel, gente boa, velho. Ó, meu pai só tem um senão. 2 pontos. É vascaíno. Coitado do meu pai, velho. Coitado. O Vasco já foi bom na época de Edmundo, Romário, coisa e tal, Evaí, Euler, filho do vento. Pô, mas agora tá demais, né, gente? Tá demais. Tô brincando, gente. Tem todo o respeito pelo Vasco. O Vasco tem uma história linda. Foi o primeiro time a liberar negros no futebol. Pô, a história do Vasco é maneira, mas agora ele tá sofrido, né? Mas vamos lá, ó. Tô brincando aqui, tá? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Senão os vascaínos vão ficar com raiva de mim, não fica não. Tá, vem aqui ó, comigo, ó. Vamos continuar. Acerca de e cerca de. Por incrível que pareça, essa bagaça aqui, ó, cai direto na prova. Direto. Ele é tipo o segundo na escala. Vem primeiro o uso do porquê,
Depois vem esse danado aqui. Vem mais do que o onde e o aonde. Então eu tenho que dominar. E por que que esse cara cai? Porque lá na escola a gente era muito louco, velho. Muito louco. Aí a gente ficava assim, acerca junto, acerca separado. Diabo, de onde tu tirou isso, cara? Isso não existe, não. Agora, quando a gente tem essa impressão que tem o acerca separado, aí, irmão, aí é porque, na verdade, tem dois conceitos semânticos, mas o do cerca permanece. Ele não é inalterado. Ele não é alterado, quer dizer. Então, você liga só. Quando eu tenho esse acerca, que a gente se habituou na juventude chamar de acerca junto, ele indica o que, ó? Assunto. Tanto que, se eu ficar na dúvida, eu consigo trocar pela preposição sobre, que na estrutura seria uma preposição indicativa de assunto. Agora, esse cerca de aqui, ó, esse cerca significa proximidade. Proximidade. Então, preste atenção. Quando é que eu vou usar o cerca de? Quando dentro da estrutura eu tiver a possibilidade de dividir valores semânticos em relação à proximidade e em relação à exatidão. Se isso não existir, muito provavelmente vai ser o acerca, porque muito provavelmente vai ser um assunto tratado ali no texto. Então, olha só a primeira. Discursou, pontinho, pontinho, problemas políticos. Caramba, aqui dá para fazer uma divisão? Ó, tem a exatidão, tem a proximidade. Não, não dá. Aqui é só o assunto sendo tratado, que é um assunto político. Problemas políticos, no caso. Então, aqui eu vou colocar discursou acerca de problemas políticos. Tanto que dá para dizer assim, ó, discursou sobre problemas políticos. Agora, na próxima. Comprei, pontinho, pontinho, 200 gramas de presunto. Detalhe, é 200, tá? 200, porque é de 200 quilogramas, nada de 200 quilogramas. Eu lembro certa vez que eu fui à padaria de um mercado lá em Rocha Miranda. Quem não conhece Rocha Miranda tem que conhecer. Rocha Miranda é o bairro mais nobre do Rio de Janeiro. Sabe assim, é como se fosse Paris. É Rocha Miranda, cara. Então, eu cheguei para a menina lá da padaria no mercado e falei assim, me vê 500 gramas de presunto? Aí ela me corrigiu. Ela, 500 gramas? Aí eu, vou dar mole não. Eu falei, 500 gramas. E ela continuou, safada. Ela mandou, 500 gramas? Eu falei, me vê meio quilo. E pronto, resolvi o problema, né, cara? Vou ficar brigando? Agora, se liga só nessa parada aqui. Nesse momento, dá ou não dá para eu pensar na questão da exatidão e na questão da proximidade? Claro que dá. Vamos supor que eu tenha de fato comprado exatos 200 gramas de presunto. Como é que seria a minha frase? Assim, ó, comprei 200 gramas de presunto. Pronto, acabou. Não precisa mais nada? Nada. Mas, Sidney, estou na dúvida. Estou na dúvida, eu não sei se foram 200 gramas, se foram 190, se foram 210. Quer saber? Eu comprei mais ou menos 200 gramas de presunto. E aí, neste momento, eu taco aqui um cerca de. Comprei cerca de 200 gramas de presunto. Comprei aproximadamente 200 gramas de presunto. Porra, mas olha só. A nossa comunicação é baseada no princípio da economia linguística. Para que vou colocar aproximadamente se eu posso colocar o cerca de? Não é muito mais rápido? É por isso que a gente faz essa seleção vocabular. Agora continua aqui. A guerra ocorreu, pontinho, pontinho, 20 anos. Nesse momento dá para pensar em exatidão e em proximidade. Vamos supor que a guerra tenha ocorrido há exatos 20 anos. Mas nesse momento agora é diferente. Olha a frase de cima. Tirando cerca de. Eu consigo dizer, comprei 200 gramas de presunto. Mas eu não consigo dizer, a guerra ocorreu 20 anos. Não vai ficar um papo de doido? A guerra ocorreu 20 anos. Fala direito! Não é assim?
Então, nesse momento, tem que entrar aqui alguém com valor temporal. No caso, vai ser o A com H, que é do verbo haver, que indica o quê? Tempo transcorrido. Então, aqui vem para indicar tempo passado. Tempo passado, cara pálida. Tempo passado. Então, nesse momento, tem a exatidão, ó. A guerra ocorreu há 20 anos. Acabou. Ah, mas quer saber se estou na dúvida mesmo, não sei se foram exatos 20 anos, se foram 20, se foram 30, se foi 25, se foi 18, se foi 17, estou na dúvida. Ah, quer saber? A guerra ocorreu há mais ou menos 20 anos. Aí olha a diferença. Antes eu disse assim, comprei mais ou menos, ó, eu já fui direto para mais ou menos, ó, comprei mais ou menos 200 gramas de presunto. Aí agora, ó, a guerra ocorreu há mais ou menos. Eu não fui direto para o mais ou menos, eu disse um há mais ou menos. É esse A aqui, ó, do verbo haver, que indica tempo passado. Aí agora eu coloco um cerca de. Então a guerra ocorreu há cerca de 20 anos. Há aproximadamente 20 anos. Agora, gente, percebam, não é um acerca separado, como se fosse a mesma coisa e a gente só separasse. Aqui eu tenho dois valores semânticos completamente distintivos. Eu tenho o A do verbo haver indicando tempo passado e eu tenho um cerca de indicando proximidade. Agora, olha a próxima. A capital fica pontinho, 200 quilômetros daqui. Mais uma vez, questão de exatidão e questão de proximidade. Mas se for na questão da exatidão, eu vou conseguir colocar a capital fica a 200 quilômetros daqui? Não, vai parecer um assunto meio louco, não vai? Para que a estrutura fique correta, eu vou ter que tacar um A preposição, ó. A capital fica a 200 quilômetros daqui. Este A vai ser uma preposição que vai indicar o quê, ó? Distância. Distância. Agora, Sidney, quer saber? Eu não tenho certeza, não, se foram exatos 200 quilômetros. Sei lá, se não foram uns 190, uns 210. Ah, quer saber? A capital fica a mais ou menos 200 quilômetros daqui. Aí tá vendo que antes do mais ou menos eu mandei um A também, ó. A mais ou menos 200 quilômetros daqui. Então, neste momento, galera, eu vou tacar um cerca de, que é para mostrar a proximidade, ó. A cerca de 200 quilômetros daqui. Aí a gente fala, e a cerca de separado? É, só que são duas construções. É o A, preposição indicando distância, e o cerca de indicando proximidade. Gente, grava isso. Detalhe, sabe uma banca muito louca que gosta de perguntar sobre esses caras? Direto, é o CESP. O CESP pergunta se dá para trocar este acerca de por este cerca de. Pergunta direto. A resposta, não. Porra, claro que não. Não são dois valores semânticos completamente diferentes. Então como é que eu vou trocar um pelo outro? É igual porquê. Ah, dá para trocar o porquê junto pelo porquê separado? Claro que não, caramba. Se desse para trocar, não tinha distinção. Então pronto, acabou, tá? Então vamos lá, eu fico nervoso. Vamos lá, olha para a próxima aqui, ó. A próxima. Eu tô feliz, gente, que eu tô me recuperando do meu resfriado, que eu tava ferrado. Se você der uma olhada em outras aulas, eu tô sofrendo, parecendo um pato rouco, coitado. Agora eu tô me recuperando. Vamos lá, ó. Afim junto, afim separado. Esse afim junto aqui indica afinidade. E este afim separado aqui, ó, significa finalidade. Vamos lá. Trabalhei a fim de ganhar dinheiro. Trabalhei com o intuito, com o objetivo, com a finalidade de ganhar dinheiro. Trabalhei para ganhar dinheiro. Tanto é que de vez em quando dá até para trocar pelo para, que é a preposição que também pode indicar o quê? Finalidade. Então aqui é o afim separado. Depois, João está a fim de pedir demissão. Ele está com o intuito, com o objetivo, com a finalidade de pedir demissão. Então, afim separado. Matemática e física são disciplinas afins. Cara,
Matemática é sensacional. Sabia que matemática e filosofia são disciplinas afins? Porque matemática e filosofia caminham juntas. Aí como é que você vai separar? Detesto filosofia. Filosofia é coisa de maluco, mas eu gosto de matemática. Porra, maluco é você, irmão. Matemática e filosofia, ó, caminham juntas. Vem aqui comigo. Então aqui, ó, afins. Aí você vai falar, caraca, Cid, então praticamente eu só uso afim separado nas provas de concurso público, não é? É. Não tem como confundir, né, caramba? É muito fácil daqui. Agora, o avaliador, ele podia fazer uma traquinagem contigo. Ele podia fazer assim, ó. João é afim de ficar com Maria. Tudo bem que isso é uma linguagem cotidiana. Então, não é um registro culto da língua. Tudo bem. Mas se eu quiser botar esse negócio na prova, não posso botar, não? Eu não sou avaliador, eu sou quase um deus ali. Eu posso colocar se eu quiser, sim. E aí, nesse momento, eu te pergunto, é afim junto ou afim separado? Aí o cara, não, ó, namorado vai ficar afim junto. Afim junto é uma ova, caramba. Ele ainda não ficou com a mulher, não. Ele quer ficar. Então, afim separado. Agora, tem uma frase que pode ser ambígua e que caberia um afim junto? Tem. Se eu colocasse assim, ó, João é afim de Maria. Neste momento, eu só conseguiria dar a resposta retornando ao texto e percebendo ali o contato que existe entre João e Maria. Se João é marido de Maria, se João é namorado de Maria, se João é irmão de Maria, se João é pai de Maria, aí seria assim, ó. João é afim de Maria, porque eles têm intimidade, afinidade. Mas se a ideia ainda é a de cima, que o João é afim de ficar com a Maria, que ele está ali, ó, só, né, cercando, rodeando, aí vai ser um afim separado. Então, meus amores, a gente finaliza aqui agora essa parte da aula. Você vai tomar um café, uma água, comer um doce, sei lá, e daqui a pouco a gente volta para finalizar o segundo bloco, tá? Tamo junto!